Fala galera do Brasil México, terceirão, saudades de vocês, beleza? Eu venho aqui hoje para dar uma super dica para vocês. Você que vai fazer o vestibular esse ano, prova da UERJ, prova do Enem, eu venho aqui fazer uma diferença de dois conceitos que são muito importantes, mas que já pegou muita gente desprevenida. O conceito de população absoluta e o conceito de população relativa. Vamos lá? Seguinte, na prova da UERJ de 2013, caiu uma questão que tinha um enunciado falando sobre a questão da proporção de população e etc. E a partir daí, tinha 3 colunas. Uma coluna com 4 países. China, França, Argentina e Holanda. Na coluna do meio tinha a população e na última coluna você tinha a área de cada país. Gente, mais de 50% dos candidatos erraram essa questão. Porque a questão ela batia na diferença entre população absoluta e população relativa. E nós vamos entender a diferença agora. População absoluta é o total de habitantes de um lugar. Exemplo, a população brasileira, 220 milhões de habitantes. Acabou. População da China, 1,4 bilhão de pessoas. Acabou. E por aí vai. Torcida do Flamengo, 40 milhões de torcedores apaixonados, que sabem o que é ser feliz. Acabou. Agora, quando a gente fala de população relativa, a gente está falando da população pela área que ela ocupa. Ou seja, você tem que pegar o total de habitantes e dividir pela área. Ou seja, você pode ter um lugar que não tenha muita gente, mas se for um lugar relativamente pequeno, ela vai dar um volume. Então, basicamente, é a diferença entre um lugar ser populoso ou ser povoado. Se a população de um lugar, ela em números absolutos no total, população absoluta é grande, o lugar vai ser o quê? Um lugar populoso. Porém, a noção de povoado é se aquela população ocupa com intensidade ou não uma determinada área. Vou dar um exemplo aqui do lado. O Uruguai. O Uruguai é um país relativamente povoado porque, apesar dele ser um país com um território pequeno, ela tem uma população com um número considerável para aquela área. Então, você tem um adensamento populacional. Mas, para a gente terminar essa explicação e não cair nesse erro da UERJ, eu trouxe aqui um copo, uma jarra e alguns bombons, Aproveitando essa época de Páscoa, eu trouxe esses bombons. Gente, muito simples. Muita gente nessa questão tinha marcado China, porque só olhou na coluna do total de habitantes. Mas ele não estava pedindo qual era o país mais populoso. Ele estava pedindo o país mais povoado. E a resposta era Holanda, por uma questão muito simples. Se esse copo é a Holanda e essa jarra é a China, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 1, 2, esse aqui é o melhor, 3, 4, 5. Galera, botei 5 bombons dentro dessa área. Olha o volume desse copo. Encheu. Agora vamos aqui à jarra. A jarra é a China. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por mais que eu tenha colocado um número maior de bombons, ela não chegou até o topo. Então, ela tem uma população absoluta grande. Só que, relativamente ao espaço que ela não ocupa tudo, não ocupa tanto assim. Beleza, galera? Então, população absoluta é o total de habitantes. População relativa é a área, é a população pela área que ela ocupa. E aí, no enunciado, que ela fazia a pergunta, ele perguntava qual o país que tinha a sua maior densidade demográfica, era o país mais povoado. E aí, galera, não precisava fazer conta também. Muita gente pegou, ficou fazendo, dividiu a área. Era só olhar a proporcionalidade. Aí envolve a questão da matemática. Então, quem olhava de cara na proporção já conseguia ver que a população da Holanda era uma população que não era muito grande, mas a área, o território holandês, ele era pequenininho. Então, na proporção, dava para você conseguir matar a questão. E o gabarito era a letra C, Holanda. Foi, galera? Fiquem com Deus, aquele abraço, fiquem em casa, isso que eu ia falar, fiquem em casa, e a gente se vê na próxima dica do professor Felipe. Valeu? Aquele abraço, galera!